Signo de Câncer, vida amorosa no momento atual. Rei de Copas, Rainha de Espadas, 4 de Paus, a Força, a carta da dominação, 2 de Paus, desapontamento, Cavaleiro de Paus, carta da derrota, Cavaleiro de Ouros e carta do 8 de Paus. Signo de Câncer inicia. Eu vou iniciar para quem está solteiro. Então, Câncer solteiro aqui inicia com o Rei de Copas, que é a energia de vocês. Eu vejo que muitos de vocês estão alcançando aqui, conseguindo alcançar um determinado nível aqui de estabilidade emocional. Vejo muitos de vocês talvez já tendo sentimentos por uma pessoa, seja por uma pessoa do passado, seja por uma pessoa que vocês estão conhecendo já. Eu vejo que muitos de vocês podem também estar se fechando mais emocionalmente, sendo mais reservados em relação aos próprios sentimentos, buscando aqui se proteger emocionalmente. Também vejo uma postura um pouco desconfiada em relação a pessoas novas, mas eu vejo que muitos de vocês já podem ter sentimentos por alguém, principalmente uma pessoa do passado. A Rainha de Espadas aqui como obstáculo indica que alguns de vocês podem acabar lidando com uma pessoa forte influência do signo de Ar, Gêmeos, Libra ou Aquário. Para alguns de vocês pode ser a pessoa do passado. Para outros de vocês pode ser uma outra pessoa aqui que é o obstáculo. Então, eu vejo que para muitos é realmente a pessoa do passado. E essa pessoa, vocês podem não ter comunicação com essa pessoa e é o obstáculo. Para outros de vocês, essa pessoa pode agir de uma forma manipuladora em relação a vocês. Seja manipuladora, tentando convencer vocês talvez a voltar, ou não sendo muito honesta em relação a vocês, ou vejo também alguns lidando com uma pessoa que pode estar magoada e usar a comunicação para querer ferir vocês, seja através de indiretas nas redes sociais, seja através de comunicação direta mesmo, dessa pessoa demonstrar muita indiferença, frieza e usar as palavras para ferir vocês, principalmente se vocês ainda têm sentimentos por ele ou ela. Para outros de vocês pode ser influência de um familiar ou uma pessoa próxima que acaba gerando dificuldade aqui para que vocês se envolvam com alguém novo. E que pode ter essas características que eu falei, uma pessoa manipuladora, uma pessoa que pode ser muito sarcástica, muito até um pouco insensível em relação ao outro, e que pode usar as palavras aqui para ferir. O 4 de Paus indica que muitos de vocês podem ter vindo um período onde vocês buscaram socializar aqui. Eu vejo muitos de vocês realmente buscando conhecer novas pessoas. Ao mesmo tempo que alguns podem estar um pouco desconfiados aqui em relação a pessoas novas. E eu vejo que a intenção é justamente conhecer uma pessoa que proporcione estabilidade, que proporcione um relacionamento estruturado aqui, estável. E muitos de vocês vêm desse período de socialização e
alguns de vocês podem ainda conviver com uma pessoa do passado. Seja porque a pessoa mora perto ou a pessoa ainda frequenta a casa de vocês, ou eu vejo que para alguns pode ainda existir aqui contato com uma pessoa do passado. E isso influenciar muito a vida amorosa de vocês. Para outros de vocês podem ser questões familiares que acabam interferindo na vida amorosa de vocês, principalmente se houver questões relacionadas à mãe aqui e que acaba gerando dificuldade aqui para vocês se envolverem com alguém num relacionamento. A força no passado recente indica que alguns de vocês podem lidar com uma pessoa que tem forte influência do signo de Leão. E eu vejo que muitos de vocês podem realmente ter tido interesse ou ainda tem interesse numa pessoa, principalmente uma pessoa do passado, só que muitos de vocês buscaram conter, reprimir esse desejo, essa atração que vocês possuem por essa pessoa. A força indica essa necessidade, vocês sentindo necessidade de ter autocontrole, de agir não por impulso, mas agir mais baseado na razão aqui, também associando o lado mais intuitivo, sensível de vocês. Então, muitos de vocês podem ter percebido aqui numa situação que vocês tiveram que ter esse autocontrole e evitar agir por impulso, principalmente quem ainda lida com uma pessoa do passado. A carta da dominação no centro de atenção indica que se alguns de vocês estão lidando ainda com uma pessoa, um ex ou uma ex, que ainda fica à volta de vocês, eu vejo que a intenção dessa pessoa é realmente dominar. Tem a carta da dominação aqui. E vocês devem prestar atenção se não é isso que essa pessoa está tentando fazer, principalmente se vocês ainda têm sentimentos por ele ou ela. Outra coisa aqui que indica essa carta é a possibilidade de vocês acabarem lidando com opções. Vocês podem acabar conhecendo uma pessoa nova e ainda estar lidando com um ex ou uma ex, e isso fazer com que vocês se sintam divididos, porque alguns podem lidar com um ex que ainda demonstra um certo interesse, mas eu vejo que para muitos de vocês essa pessoa fala coisas, usa lábia para convencer vocês que ele ou ela ainda quer ter algo com vocês, mas na verdade é só uma questão de dominação aqui, para vocês não se envolverem com alguém novo. Então, se houver aqui uma questão de indecisão quanto a escolha entre pessoas, vocês busquem sair dessa postura mais passiva de não fazer uma escolha, não tomar uma iniciativa, porque isso também gera dificuldade na vida afetiva de vocês. É necessário vocês serem racionais. A Rainha de Espadas está como obstáculo. Então existe uma dificuldade também em ser racional, em conseguir discernir aqui até o que é real do que é falso, e conseguir ter discernimento do que vocês precisam cortar na vida de vocês. E para alguns de vocês precisam cortar o elo com uma pessoa do passado, que pode ter influência nas atitudes de vocês. E a carta da dominação não só indica essa tendência à dominação, alguém querendo dominar, principalmente por conta da intensidade que essa pessoa gera em relação a vocês, o desejo sexual aqui, a atração física, quanto também a necessidade de realmente fazer uma escolha aqui. Alguns podem ficar em dúvida entre pessoas, pessoa do passado, pessoa nova, ou em dúvida quanto a investir numa pessoa nova, buscar conhecer pessoas novas aqui para conhecer alguém, para ter um novo relacionamento, ou continuarem solteiros por conta de influência de uma pessoa específica, seja uma pessoa do passado ou um familiar que pode não ajudar, pode dar conselhos aqui que talvez sejam mais negativos, não ajudam aqui.
A carta do desapontamento aqui no futuro próximo indica que há tendência de vocês se desapontarem na situação. É possível que vocês criem, se vocês estão lidando ainda com uma pessoa do passado, mesmo que não haja envolvimento aqui, mas vejo ainda um contato para alguns. Eu vejo que alguns podem criar expectativas, principalmente se vocês ainda têm sentimento por essa pessoa, e acabar se decepcionando com ele ou ela. 5 de copas indica esse desapontamento, a frustração das expectativas e uma possível desilusão. Alguns também podem acabar fazendo algo e se arrepender. Eu vejo para alguns. E se vocês quiserem evitar isso, que vocês busquem aqui refletir sobre o que é preciso fazer. Busquem também serem mais racionais. Busquem usar o lado sentimental de vocês, no sentido de vocês se conectarem com a intuição, mas também aliarem isso ao lado racional, de vocês buscarem encarar os fatos, buscarem refletir de forma objetiva o que é preciso cortar, o que é preciso eliminar da vida de vocês, o que é preciso fazer para que vocês consigam evitar essa possível desilusão aqui, esse desapontamento. Alguns podem ficar se lamentando por algo do passado, talvez se arrependendo por ter terminado o relacionamento com essa pessoa ou com uma outra, ou se lamentado por algo que vocês já fizeram ou deixaram de fazer no passado. E vocês devem tomar cuidado para vocês não ficarem muito apegados ao passado, porque o signo de Câncer tem essa tendência a se apegar ao passado, não só memórias boas, como também as ruins, principalmente as ruins. E eu vejo que no futuro próximo há essa tendência de vocês se sentirem mal aqui, desapontados, desiludidos. E isso só vai prejudicar vocês no sentido de vocês não perceberem as oportunidades e não valorizar as relações que vocês já possuem. No sentido de amizade aqui, relações familiares que trazem sentimento de alegria, de companheirismo, de união aqui. Quanto ao tempo, eu vejo dentro de 5 semanas essa situação ocorrendo. E eu vejo que esse desapontamento pode ser causado principalmente por uma possível discussão com uma pessoa. O Cavaleiro de Paus, nas lições, indica aqui, alguns de vocês podem lidar com uma pessoa que tem forte influência no signo de fogo, Áries, Leão, Sagitário, principalmente o signo de Leão. E eu vejo que as circunstâncias do momento estão motivando a vocês a aprenderem a seguir em frente. O Cavaleiro de Paus tende a ser uma energia de movimento e de avanço. Então, alguns de vocês podem ficar olhando muito para o passado, como tem aqui a carta do desapontamento, e não conseguir viver o presente. O Cavaleiro de Paus é o oposto. Ele viu que não deu certo, ele parte para outra. Ele não fica apegado àquilo. Então, muitos de vocês estão passando por situações, circunstâncias aqui que estão motivando a vocês a usarem essa energia de fogo, a desenvolverem essa energia do fogo. Se necessário, se vocês têm muita dificuldade em desapegar do passado, vocês busquem se inspirar nos signos de fogo, principalmente o signo de Leão e também Sagitário, que saiu forte aqui. Vocês buscarem desenvolver as qualidades aqui de um ou de ambos os signos. Eu tenho até áudios aqui no canal desses 2 signos que eu vou deixar nos cards, no izinho, para quem tiver interesse, que são áudios que ajudam a desenvolver essas qualidades dos signos de fogo. E eu vejo que se vocês buscarem aprender a realmente deixar para trás o que não está dando certo, há a chance aqui de vocês conseguirem conhecer uma pessoa nova. Também vejo que esse apego ao passado, apego excessivo ao passado, faz com que vocês lidem com relações de vai e vem. Principalmente se vocês ainda possuem sentimento pela pessoa, ou
se houver muita química com a pessoa que vocês se envolveram. Então, alguns podem acabar passando por isso, e isso acaba gerando a dificuldade em vocês terem um relacionamento estável, que é a intenção de muitos de vocês aqui. A carta da derrota aqui no ambiente indica que é possível que realmente tenha alguém à volta de vocês que quer que vocês se sintam derrotados aqui, se sintam fracassados. É possível que vocês acabem entrando em conflito com essa pessoa, seja um ex, seja um familiar ou uma amizade, não importa. Eu vejo que existe alguém aqui que pode usar argumentos para vocês se sentirem mal, para vocês se sentirem para baixo. E eu vejo que tende a ser uma pessoa que gosta de ter a razão, uma pessoa que é intolerante aqui. E para alguns de vocês essa pessoa pode ter Vênus em Aquário. Então eu vejo uma pessoa realmente que talvez esteja magoada com vocês, porque a pessoa quando não está magoada não tem essa postura mais hostil em relação ao outro. Então eu vejo que alguns podem lidar com uma pessoa que está magoada com vocês e que pode agir dessa forma, tentando manipular vocês, buscando rebaixar vocês, entrando em conflito, discussões com vocês, tudo isso para sabotar até a vida amorosa de vocês de alguma forma. Então tomem cuidado com as pessoas próximas, principalmente se vocês estão lidando com alguém do passado e que vocês identificam essas características. Essa pessoa tem a intenção realmente de sabotar vocês. A carta da derrota está indicando isso. Mas também existe aqui a tendência para alguns de vocês terem uma percepção mais limitada da situação, no sentido de vocês acabarem não percebendo mesmo as oportunidades que surgem. E eu vejo que alguns podem acabar achando que não é bom o bastante para ter um relacionamento, ou que não há pessoas boas o bastante para proporcionar um relacionamento da forma como vocês desejam, e isso é uma forma limitada de perceber a realidade. Por isso que existe a necessidade de vocês serem realistas, mas não de uma forma excessiva, porque eu vejo que a racionalidade excessiva, que alguns podem ter essa tendência também de racionalizar excessivamente, acaba gerando limitação e vocês podem acabar percebendo a realidade de vocês de uma forma muito extremista. E isso acaba resultando também em dificuldade de vocês terem um novo relacionamento. O Cavaleiro de Ouros no emocional indica que alguns de vocês podem lidar com uma pessoa que tem forte influência do signo de fogo, terra, Touro, Virgem ou Capricórnio. E eu vejo que muitos de vocês realmente têm a intenção de se comprometer com uma pessoa nova. Alguns já podem conhecer ou vão conhecer uma pessoa que tem as características aqui do Cavaleiro de Ouros. Uma pessoa que é prudente, uma pessoa cautelosa, uma pessoa que tende a demonstrar muita responsabilidade, seriedade, uma pessoa esforçada, dedicada. É uma pessoa que também tem um lado muito... pode ter um lado prestativo, e também é uma pessoa que costuma focar muito no lado profissional. Então, muitos de vocês podem acabar conhecendo uma pessoa assim, e essa pessoa vir na vida de vocês demonstrando interesse de se comprometer. Eu vejo que essa pessoa tem intenções sérias, e tende a ser uma pessoa tradicional nos relacionamentos, e é signo de terra. Signo de terra é compatível com Câncer, que é signo de água. Então muitos de vocês podem sentir uma atração por essa pessoa, mas ao mesmo tempo ter medo de se envolver com essa pessoa, seja por conta de ainda haver uma pessoa do passado à volta de vocês, ou seja pelas memórias a respeito do relacionamento passado, ou porque vocês ainda têm sentimento por essa pessoa do passado. O 8 de paus, na conclusão, indica que mesmo que vocês se desapontem aqui com uma situação, é bem possível que vocês consigam se libertar dessa energia de desapontamento muito rápido. Porque o 8 de paus traz notícias inesperadas, traz mudanças aqui inesperadas, traz movimento na situação.
Então eu vejo que muitos de vocês que estão solteiros podem acabar se apaixonando por alguém novo. E principalmente uma pessoa que vocês podem conhecer ou pela internet, ou vocês podem conhecer através de algum evento social aqui, apesar que no momento atual pode estar difícil para alguns, devido à questão do vírus. Se vocês estão assistindo na época que ainda existe aqui a questão do corona, mas o 8 de paus indica essa possibilidade de vocês acabarem se apaixonando por uma pessoa nova. E eu vejo que vai haver muita comunicação também com essa pessoa, principalmente através de aplicativos de mensagens. Então, alguns podem se apaixonar com a pessoa que mora à distância, e outros podem conhecer essa pessoa através de algum evento social, mas vocês acabarem interagindo mais por aplicativos de mensagens. Em todo caso, aqui vai haver avanço na vida afetiva de vocês, vai haver movimento, vai haver boas notícias aqui, principalmente se vocês buscarem ter iniciativa e buscarem não se apegar ao passado, e também essa questão de desapontamento que pode ocorrer para muitos de vocês. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura, e agora eu vou passar para os signos de Câncer, para quem está comprometido ou já se relacionando com alguém. Câncer comprometido, inicia com a energia do Rei de Copas, que é a energia de vocês. Então eu vejo que muitos de vocês podem estar mais reservados em relação ao próprio sentimento. Eu vejo que muitos de vocês podem estar adotando uma postura mais de desconfiança em relação ao outro. Eu vejo que há sentimento, há amor por essa pessoa, mas ao mesmo tempo existe essa questão de desconfiança, uma certa defensividade em relação ao outro. Eu vejo que muitos de vocês podem estar tentando se proteger emocionalmente, tentando evitar se decepcionar. E eu vejo que também é necessário vocês usarem a inteligência emocional na situação. Porque eu vejo que muitos de vocês podem estar lidando com uma pessoa aqui, tem a Rainha de Espadas como obstáculo. Essa pessoa pode ter forte influência do signo de ar, Gêmeos, Libra ou Aquário, mas não necessariamente. E eu vejo que é possível que essa pessoa, o outro aqui, esteja adotando uma postura muito reativa em relação a vocês, até uma postura muito hostil. E eu vejo que a Rainha de Espadas tende a ter, como está como obstáculo, eu vejo que ela tende a vibrar para o lado mais negativo, então tende a ser uma pessoa que está sendo manipuladora, é uma pessoa que tende a convencer a vocês que o errado são vocês e nunca essa pessoa. É uma pessoa que tende a ser intolerante, é uma pessoa que é muito... pode até ter um certo lado hipócrita aqui, no sentido de essa pessoa pregar muito o que é certo e errado, mas talvez não seguir o que ele ou ela prega. Tende a ser uma pessoa também que pode ser um pouco desonesta, ou uma pessoa que usa, aqui eu vejo também muito forte, uma pessoa que usa as palavras para ferir o outro. E vocês podem estar lidando com alguém assim no momento. Eu vejo que por conta dessa postura é bem possível que essa pessoa esteja magoada com vocês por algum motivo. Eu vejo principalmente por conta de discussões aqui, conflitos. Então o principal obstáculo é justamente o outro, a postura do outro. E alguns de vocês podem estar num relacionamento com essa pessoa. Outros de vocês podem estar num relacionamento, mas haver a influência de uma terceira pessoa, seja um familiar, eu acho que para alguns pode ser um familiar, ou a influência negativa de uma amizade. Não importa, tem uma pessoa aqui que está adotando essa postura mais hostil, mais manipuladora aqui, e que é o obstáculo. Também pode, se for o parceiro de vocês, existe uma dificuldade muito grande na comunicação com essa pessoa, principalmente por conta dessa pessoa realmente usar palavras que ferem aqui.
O 4 de paus como a base indica que vocês vêm de um período onde o relacionamento estava bastante estruturado, estável, ou pelo menos havia o desejo aqui de alcançar essa harmonia, essa estabilidade. Inclusive poderia haver planos até para morar junto com essa pessoa, caso vocês não estejam morando junto com essa pessoa, até planos de noivado também. Mas algo ocorreu aqui que essa pessoa está adotando essa postura e existe uma necessidade de vocês usar a inteligência emocional para conseguir lidar com essa situação. A força no passado recente indica que alguns de vocês podem lidar com uma pessoa que tem forte influência do signo de Leão, mas não necessariamente. E a força indica que muitos de vocês podem ter percebido, devido a uma situação que ocorreu recentemente, vocês precisam ter autocontrole em relação a ele ou ela. Eu vejo que existe forte intensidade em relação a essa pessoa, mas devido a uma tendência que é vocês estarem entrando com frequência em conflito com ele ou ela, e eu vejo que essa pessoa pode estar magoada com vocês e também passando uma postura mais de indiferença e até insensibilidade em relação a vocês. Eu vejo que muitos de vocês estão percebendo que existe essa necessidade de ter autocontrole, de agir de acordo também com a razão e buscar evitar agir de acordo com a impulsividade aqui. Evitar também agir quando o sangue está quente. E eu vejo que é uma tendência muito grande de conflito aqui no momento atual. Também vejo vocês percebendo aqui a necessidade de ter força para conseguir superar uma possível dificuldade, seja superar os desafios impostos por essa pessoa, caso vocês identificaram as características dele ou dela na Rainha de Espadas, seja desafios impostos por terceiros aqui. A carta da dominação como centro de atenção indica que é possível que muitos de vocês fiquem divididos aqui na situação, seja por conta de influência de uma terceira pessoa, que acaba gerando indecisão em vocês quanto a continuar investindo no relacionamento que vocês possuem com alguém ou não, seja o próprio parceiro ou parceira aqui, devido à postura que ele ou ela está adotando no momento atual, acabar gerando essa indecisão quanto a vocês continuarem investindo nessa relação por conta da dificuldade em entrar em um consenso, da dificuldade em haver compreensão até, e de haver uma comunicação harmoniosa com ele ou ela. Então, a carta da dominação indica também a possibilidade de uma das faces querer dominar a outra. Pode existir aqui um embate, uma quebra de braço aqui entre os parceiros. E isso se deve principalmente devido à tendência a ambos ou uma das faces querer ter sempre a razão. E eu vejo também muita influência do ego. Então vocês devem tomar cuidado também com isso. Para vocês, para não acabar entrando em choque, principalmente quando há situações aqui onde há divergência ou de opinião ou de vontades. Mas pode existir a tendência a vocês terem que fazer uma escolha aqui de um caminho a seguir. Seja a questão relacionada a continuar investindo nessa relação ou não, seja também pode ser por conta de um surgimento aqui de uma outra pessoa despertando interesse e que pode gerar essas dúvidas. Então, em todo caso, vocês têm que fazer uma escolha aqui. Vocês não podem evitem ficar numa posição em cima do muro, uma posição mais passiva, de ficarem só avaliando as possibilidades e não tomarem uma iniciativa aqui. A carta do desapontamento no futuro próximo indica que há a tendência de vocês acabarem se desapontando na situação, se desiludindo, se sentindo frustrados aqui. E eu vejo que esse desapontamento vai ocorrer principalmente por conta de conflitos, de discussões.
Então, se vocês quiserem evitar se sentirem dessa forma, a vocês se desapontarem aqui, e alguns de vocês podem inclusive se sentir arrependidos por algo que falou, que fez ou que não fez. Em todo caso aqui, se vocês quiserem evitar isso, vocês tomem cuidado com a postura que vocês tomam em relação ao outro. Busquem, se essa pessoa está sendo hostil em relação a vocês, está tentando atacar vocês através da comunicação, falando coisas para cutucar o ego de vocês, busquem não reagir a isso. Para alguns pode ser difícil, mas é a forma que vocês podem obter aqui para evitar essa questão de desapontamento e até possível mágoa. E caso vocês não consigam evitar, vocês não se apeguem a esse sentimento de desapontamento e ou arrependimento. Quanto ao tempo aqui, eu vejo que dentro de 5 semanas essa situação pode ocorrer. O Cavaleiro de Paus, como as lições, indica que alguns de vocês podem lidar com uma pessoa que tem forte influência do signo de fogo, Áries, Leão, Sagitário, principalmente o signo de Leão. E eu vejo que as circunstâncias do momento estão motivando a vocês a tomarem cuidado com a instabilidade. É possível que uma das partes acabe tendo um lado mais instável, agir de uma forma instável aqui. Talvez uma hora quer, outra não quer, ou uma hora investe no relacionamento e depois se afasta, ou por conta de conflitos aqui eu vejo essa questão do vai e vem. Vocês podem brigar com ele ou ela e isso gerar um afastamento, aí tempos depois há uma volta. Então vocês devem tomar cuidado com a instabilidade e também com um lado aqui, pode ser que uma das partes tenha um lado mais individualista, e até agir de uma forma um pouco imatura, no sentido de não querer se prender ao outro, de ter um lado mais impaciente, impulsivo, e que acaba gerando problema, que pode acabar gerando realmente discussões, conflitos, seja por ciúmes ou também por conta dessa divergência de opinião aqui. Então, a lição é vocês aprenderem a amadurecer também o posicionamento, a postura em relação ao outro. E tomar cuidado com a impulsividade mesmo. Porque eu vejo que alguns podem agir de forma impulsiva e depois acabar se arrependendo. Como tem a carta aqui do desapontamento. Alguns, inclusive, podem ter uma tendência a não curtir muito aqui a rotina no relacionamento, e isso acaba se refletindo no sentido de vocês acabarem sentindo interesse por outras pessoas, e isso também gera instabilidade no relacionamento. Então, se vocês se identificaram com essas características, principalmente quem tem signo de Câncer, que tenha forte influência dos signos de fogo na personalidade, vocês busquem conter esse lado mais aventureiro. Principalmente quem tem Sagitário aqui. Sagitário, Áries, Leão não muito, mas Sagitário e Áries é que costuma ter esse lado mais conquistador, mais impaciente, e também sobre essa questão da rotina, de não gostar muito de rotina, se enjoar com facilidade. Então, se alguns de vocês se identificaram com essas características, que vocês busquem conter esse lado mais aventureiro, para vocês não acabarem agindo aqui no sentido de acabar se envolvendo com uma outra pessoa por conta desse desejo aqui de variação, de sair da rotina e depois se arrepender. E eu vejo que também existe um lado um pouco imaturo, que é necessário desenvolver aqui, amadurecer. Vocês podem direcionar essa energia para coisas produtivas aqui, para quem se identificou com essa questão. O 5 de espadas no ambiente indica que realmente pode estar havendo conflitos, discussões com ele ou ela, e eu vejo que muitos de vocês podem estar lidando com uma pessoa que está adotando uma postura mais reativa, mais hostil em relação a vocês,
E isso se deve principalmente por conta das discussões. E também vejo uma tendência a essa pessoa ter medo de perder vocês, caso vocês estejam num compromisso com ele ou ela. Eu vejo que existe esse medo e esse medo é refletido pela tendência a essa pessoa discutir muito com vocês. Mas eu vejo também que essa pessoa pode estar magoada com vocês por conta de alguma situação que ocorreu no passado e que isso está gerando essa postura mais reativa, mais hostil. Mas também vejo alguns de vocês com uma certa perspectiva limitada aqui, no sentido de ter medo de ser traídos ou ter medo de perder a outra pessoa, ter medo de o relacionamento não dar certo. Eu vejo que até para alguns aqui, ambas as partes podem ter esses medos e isso acaba influenciando muito a situação, acaba resultando em brigas por coisas pequenas e principalmente por questões do ego aqui, por orgulho, por ciúmes, por querer ter razão, e que vocês devem tomar cuidado. Mas também para outros de vocês, para quem não identificou as características da Rainha de Espadas no parceiro ou parceira de vocês, pode ser uma outra pessoa aqui adotando essa postura mais hostil e querendo inclusive sabotar o relacionamento de vocês com ele ou ela. Pode ser uma pessoa do passado ou um familiar que é contra o relacionamento, uma amizade também que pode ser contra o relacionamento. 5 de espadas indica essa tendência a querer que o outro seja derrotado aqui. Então, para alguns de vocês pode realmente haver uma competição entre o passado e o presente. E que essa pessoa do passado pode querer sabotar o relacionamento de vocês. E que vocês devem tomar cuidado também. O Cavaleiro de Ouros no emocional indica que alguns de vocês podem lidar com uma pessoa que tem forte influência do signo de terra. Touro, Virgem ou Capricórnio. E eu vejo que vocês podem estar lidando com uma pessoa que tem a intenção de ou se comprometer com vocês, caso vocês não estejam num compromisso ainda com essa pessoa, ou de tornar um relacionamento ainda mais comprometido, mais estável. É possível também que essa pessoa esteja focando muito no lado profissional e isso interferir, isso influenciar na situação. Mas eu vejo que existe a necessidade de dar continuidade ao relacionamento. Eu vejo que para quem está lidando com uma pessoa que não está adotando essa postura reativa, vejo essa pessoa com essa intenção de dar continuidade. Caso essa pessoa esteja ele ou ela esteja com essa postura mais hostil, eu vejo que pode ser uma outra pessoa surgindo no contexto que vai despertar esse interesse em vocês, vai despertar atração física, e eu vejo que essa pessoa vai demonstrar essas intenções sérias em relação a vocês. O 8 de paus, como conclusão, indica que alguns de vocês podem estar se relacionando à distância, e isso influenciar muito a situação, pode até ser motivo de briga, essa questão. Eu vejo que vai haver muita comunicação entre vocês e ele ou ela. Vai haver também, para alguns, a tendência da situação mudar, o contexto mudar. Então, alguns podem acabar mudando essa questão de conflito, podem acabar resolvendo, principalmente se vocês buscarem não reagir a isso e também buscarem não ficar em cima do muro. É necessário ter iniciativa também. E agir de acordo com a inteligência emocional aqui. Eu vejo que vai haver comunicação, vai haver mudança, vai haver avanço rápido da situação. Mesmo que vocês se desapontem aqui em relação a alguém, isso tende a acontecer. Então eu vejo que para alguns podem acabar se separando do parceiro, principalmente se houver essa questão da hostilidade em relação a ele ou ela. E essa separação vai gerar esse desapontamento, esse sentimento de tristeza, mas logo vai mudar, porque eu vejo que para quem passar por isso vai surgir uma nova pessoa. E vocês podem conhecer principalmente através da internet.
Então vocês podem acabar se apaixonando por uma nova pessoa muito rapidamente. Para outros de vocês que não estão com essa questão de hostilidade em relação a ele ou ela, pode ser a influência de uma terceira pessoa, eu vejo que a situação tende a mudar. O 8 de paus traz novidades, traz mudanças inesperadas. Então eu vejo que a situação tende a mudar e vocês podem resgatar inclusive o sentimento de paixão por ele ou ela. Pode haver muita comunicação, muito flerte. E se vocês estão se relacionando à distância, a comunicação também pode ser relacionada à viagem, à mudança de residência. Então eu vejo que haverá o despertar da paixão aqui, o resgate da paixão, mesmo que haja influência de uma terceira pessoa, uma influência negativa aqui. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e nos veremos numa próxima previsão. Até lá!